A gente já está vendo os slides. Tá bom. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao MF Lab pela oportunidade de estar divulgando meu trabalho. Eu me chamo Richard, como foi apresentado, e hoje eu vou apresentar um pouco a respeito do trabalho que eu venho desenvolvendo junto ao professor Martin Sommerfeld, da UVGO Magdeburg, a respeito do acoplamento VOF-DPM para o estudo de processos de impacto de gotas com suspensões de partículas sólidas. Bom, um pouquinho a respeito da minha formação acadêmica, eu fiz bacharelado em Engenharia Química na FURB, na Universidade Regional de Blumenau, e ingressei no meu mestrado também em Engenharia Química na mesma universidade. Esse mestrado foi relacionado à otimização geométrica de bicos injetores em distribuidores de gás, visando a minimização do atrito. Foi orientado pelo professor Henri França Maia, e após meu mestrado eu acabei me mudando para a Alemanha e ingressei como assistente de pesquisa e candidato a PhD em engenharia de processos na UFALGEU Magdeburg. E eu estudo principalmente processos que acabam envolvendo interfaces gás líquido e materiais particulados, principalmente relacionados ao projeto no qual eu trabalho, que é intitulado Suspension Droplet Wall Impingement and Particle Deposition, que estuda a influência de vários efeitos relacionados ao transporte de partículas sólidas durante o processo de impacto de gotículas. Um fato engraçado é que eu acabo residindo em Halle, entretanto a universidade é em Magdeburg, que fica a cerca de 80 quilômetros de distância de Halle, é uma cidade bem legal. E outro fato é que essa cidade fica a cerca de 170 quilômetros a sudoeste de Berlim. Agora, começando com a parte que importa, o processo de impacto entre gotículas líquidas e substratos é muito importante em vários processos industriais. Aqui eu acabo trazendo um exemplo, que é o spray coating, onde o principal objetivo é a obtenção de uma camada de material particulado distribuída homogeneamente na superfície de um substrato, visando modificar as suas propriedades. E esse processo é influenciado por diversas condições operacionais, como, por exemplo, as condições de impacto, que são o tamanho da gota, sua velocidade e o ângulo de impacto, também as propriedades dos fluidos envolvidos, que são, no caso, o gás e o líquido, e as propriedades do substrato. Mensuráveis são o ângulo de contato, que tem uma certa variação, dependendo da configuração líquido-substrato, levando em conta os ângulos de contato de avanço, retorno e equilíbrio, além da rugosidade do substrato e o seu próprio formato. Entretanto, quando nós possuímos uma suspensão de partículas dentro dessas gotículas, outras propriedades também são muito importantes. No caso, as propriedades da fase sólida, como a densidade do material particulado, seu tamanho e o ângulo de contato entre a partícula e a interface gás líquida. Muito importante também é a concentração da fase sólida, que pode modificar completamente a morfologia do impacto. Na figura na esquerda aqui, a gente tem a mesma condição de impacto, o mesmo tamanho de gota e velocidade no impacto normal, na superfície. Entretanto, a adição de uma concentração volumétrica de 4% de partículas com 200 micra de diâmetro modifica completamente a morfologia do impacto. Dessa forma, analisar as interações partícula-partícula, partícula-parede e partícula-interface gás líquida e como elas acabam influenciando a morfologia do impacto é algo muito é algo do nosso interesse. Para isso, o nosso objetivo é desenvolver um solver em OpenFOAM, que é uma ferramenta CFD open source, utilizando um acoplamento VOF-DPM para a análise do processo de impacto de gotículas com suspensões de partículas em substratos planos, levando em conta o movimento da Three-Phase Contact Line de acordo com o ângulo de contato dinâmico, que é modelado de acordo com dados medidos experimentalmente, a possível colisões de partícula a partícula, levando em conta a possível aglomeração de partículas, que é algo que acontece é, bastante em suspensões e também acontece durante o processo de impacto com gotículas que carregam uma suspensão de partículas. Também considerando colisões partícula-parede, com possível deposição de partículas no substrato, de acordo com balanços de energia. Também importantes são interações partícula-interface gás líquida, que modificam o comportamento da fase sólida quando ela entra em contato com a interface gás líquida e também podem modificar a curvatura da interface, dependendo do número de Stokes da partícula.
E também, por fim, é de interesse considerar efeitos da fase particulada no escoamento da fase contínua, através de um acoplamento de duas vias. Dessa forma, nós obtemos uma abordagem Euler-Lagrange chamada de Fourier coupled, que leva em conta todos os efeitos mencionados anteriormente, visando obter informações a respeito dos efeitos do escoamento interno da gotícula na aglomeração e deposição de partículas durante o processo de impacto. E, por fim, quando validadas, essas simulações podem ser usadas para suplementar modelos de deposição que são utilizadas em simulações Euler-Lagrange, por exemplo, em simulações de sprays que possuem uma certa suspensão de partículas na fase líquida. Começando com a abordagem matemática, o nosso solver é implementado na versão ESI do OpenFOAM, na versão 22.06. Ele é baseado no Volume of Fluid Method, que acredito que bastante conhecido. No Volume of Fluid, a gente resolve a equação da continuidade e a equação de Navier-Stokes com um fluido, levando em conta a força de tensão superficial e um termo fonte da fase particulada para a fase fluida, para ter o acoplamento de duas vias. Também é resolvida uma equação de transporte da fração volumétrica, que serve para identificar as fases que pertencem ao nosso escoamento, no caso, a fase pesada, que é o líquido, e a fase leve, que é o gás, e entre elas existe uma interface, e essa interface tem que ser reconstruída de acordo com algum método. A força de tensão superficial, ela é resolvida usando o modelo clássico CSF, de Brackbill e colaboradores, e o solver é baseado na biblioteca Two-Phase Flow, que possui diversos métodos de advecção, diversos modelos de curvatura e esquemas de reconstrução da interface. Acabamos selecionando a melhor combinação de acordo com o que é necessário para ter uma simulação eficiente e precisa para esse caso do processo de impacto. E de acordo com os modelos que nós escolhemos, que são o Isod Vector para advecção, o RDF para curvatura e o Plick RDF para reconstrução, é obtida uma interface Sharp, que é bem nítida entre as fases, pesada e leve, e também o solver conta com a possibilidade do uso de malha adaptativa, que aumenta bastante a eficiência das simulações. Próxima etapa, quando se busca representar um processo de impacto que possui uma certa variação entre os ângulos de contato de avanço e retorno, como é representado nessa figura aqui, é necessário usar um modelo de ângulo de contato dinâmico. No caso, foi implementado um modelo de fixação do ângulo de contato, levando em conta a esterese do mesmo, que são os ângulos de contato de avanço e retorno. E, de acordo com essa figura, que mostra a morfologia do impacto experimental e a morfologia do impacto obtida com simulações numéricas, levando em conta ou não essa fixação, esse modelo de ângulo de contato dinâmico ou um modelo de ângulo de contato constante, é possível perceber que a morfologia do impacto é completamente modificada quando as condições corretas são empregadas, levando em conta a esterese do ângulo de contato, quando comparado à consideração do ângulo de contato constante, onde a morfologia do impacto é completamente diferente quando comparada aos resultados experimentais, e também é possível observar quantitativamente esse comportamento diferente quando se usa um modelo de ângulo de contato dinâmico ou constante. Próximo, buscando evitar um problema que acontece quando se usa uma condição de contorno de não deslizamento na parede, acontece uma singularidade na região da Three-Phase Contact Line e isso deve ser evitado. Para resolver esse problema, a gente usa um modelo de slip parcial, que leva em conta uma condição de free slip na interface e uma condição de no slip nas partes remanescentes. Por exemplo, aqui é uma visão do topo da gotícula. Essa região aqui é a interface, a gente tem um free slip para evitar essa singularidade. E na região bulk, a gente tem o no slip clássico. E outro método para diminuição de certas condições de equilíbrio não realísticas que acontecem quando se usa um modelo de ângulo de contato dinâmico, é utilizado um método de suavização da velocidade da contact line, que busca alinhar os vetores de acordo com uma interpolação recursiva das faces, do cell center para a face e de volta para o cell center. E isso apenas é utilizado no cálculo do ângulo de contato, que é uma função da velocidade da contact line. Isso não influencia o campo de velocidade original da simulação.
Por que isso é importante? E por que foram selecionados os métodos que foram selecionados para a modelagem da interface gás líquida? Porque eles acabam gerando instabilidades na simulação que são conhecidas como velocidades artificiais. Aqui na esquerda, nós temos uma simulação que foi feita para uma gotícula estática, sem influência da gravidade, ou seja, a velocidade da mesma só muda por conta de erros na reconstrução da interface. E aqui são comparados dois métodos que estão disponíveis na biblioteca Two-Phase Flow do OpenFOAM, baseados na fração volumétrica do fluido, padrão, que é o grad alpha, e os métodos que foram propostos pelos desenvolvedores dessa biblioteca. E quando a gente compara os dois, é possível perceber que a magnitude da velocidade média e máxima, quando comparando, por exemplo, esse caso, o grade alfa e grade alfa com o RDF, porque RDF é diminuída em cerca de 2 ordens de grandeza, e isso também, essa magnitude das velocidades artificiais também é bastante influenciada pelo refino da malha. Então, quanto menor essa magnitude das velocidades artificiais, melhor, porque menos imprecisões ocorrem durante a simulação. E como dá para perceber nessas animações, nesse caso de cima, é também feita a comparação usando o grade alfa, e aqui abaixo o RDF, pico RDF, que é o método que nós acabamos usando. Dá para perceber que essas velocidades artificiais modificam completamente o comportamento da fase particulada durante o processo de impacto, o que também acaba afetando aqui na direita o perfil de deposição de partículas no substrato. Por conta dessas velocidades artificiais, uma grande quantidade de partículas acaba depositando nesses quadrantes aqui da gota, o que não acontece quando nós usamos a combinação, vamos dizer, correta para esse tipo de processo, mais precisa no Não eu que caso. caio. Opa, Richard, alô? oi? Tá me ouvindo? Ah, sim, sim. Teve uma oscilação aqui, mas parece que foi só comigo. Pode continuar, por favor. Beleza. Entrando agora na parte da abordagem lagrangiana de partícula não resolvida, as partículas, na verdade, elas não possuem um tamanho, é uma abordagem de partícula não resolvida. Nós rastreamos apenas pontos no domínio que possuem propriedades físicas relacionadas às propriedades da partícula, como densidade, tamanho, etc. E elas são rastreadas de acordo com a velocidade linear e rotacional. A velocidade linear é determinada de acordo com forças de interação interfaciais fluido-partícula, e a velocidade angular é determinada de acordo com o torque exercido pelo fluido na partícula. Nós consideramos o arrasto para partículas esféricas usando a correlação de Schiller e Naumann. A força de massas virtuais também é considerada por conta de que, geralmente, nas nossas simulações, a razão de densidade entre a fase sólida e líquida é muito próxima de 1. A força de gradiente de pressão também é considerada, assim como um slip shear lift, por conta de que na região próxima à parede existe uma certa zona de cisalhamento. O rotational lift também é considerado, entretanto, foi feito um comparativo da magnitude das forças afetando o movimento das partículas e ela acabou não se mostrando muito importante. E, claro que a própria força-peso e empuxo da partícula também é considerada. E existe também uma força extra, que é a força de capilaridade partícula-interface, que atua apenas quando uma partícula acaba atravessando uma interface gás líquida. E ela é modelada da seguinte forma: no módulo VOF estão disponíveis o centro de cada interface e o seu vetor normal. Então, pontos são gerados na superfície da partícula e a gente acaba rastreando se esses pontos estão presentes numa célula que possui uma interface ou não. Se sim, é calculada a penetração entre o centro de massa da partícula e um ponto que possui a maior penetração, e ele é usado como base para determinar um ângulo de penetração entre pontos localizados na interface diretamente e o centro de massa da partícula. E de acordo com essa distância de penetração e os ângulos que são calculados de acordo com esses pontos gerados na superfície da partícula, é calculada uma força de capilaridade que atua na direção normal da interface, que também é obtida através da sua posição e direção normal.
E essa força de capilaridade exerce bastante importância no movimento de uma partícula que acaba atravessando a interface gás-líquida. No caso, quando essa força não é considerada, se uma partícula for inercial o suficiente, ela pode acabar saindo da gotícula e ficando para trás, quando a gotícula acaba retornando, o que não é observado em experimentos e não é realístico. E, portanto, essa força é bastante importante para resolver a partícula de forma adequada. Buscando modelar os processos de aglomeração e deposição de partículas no substrato, um modelo baseado na teoria da LVO é aplicado. Resumidamente, existem duas principais energias que competem numa suspensão de partículas em um líquido, que são uma energia atrativa, que é a de Van der Waals, e uma energia repulsiva, quando as partículas possuem a mesma carga, ou a partícula possui a mesma carga que o substrato, que é a electrostatic double layer. Elas são função da constante de Ramacher, do tamanho da partícula, da distância entre as partículas, e também do potencial da superfície, carga iônica, e de acordo com isso é calculado o dBA length, que é função da carga iônica, é, permeabilidade relativa do meio, constante de Boltzmann, temperatura e carga elétrica. E a soma dessas duas energias, a atrativa e repulsiva, resulta na energia total da LVO, que nesse caso, nos casos que nós estudamos, acaba atuando como uma barreira energética que previne a aglomeração de partículas ou a deposição de uma partícula no substrato. Para que a partícula possa aglomerar ou depositar, ela precisa vencer essa barreira energética. E isso é medido de acordo com a velocidade cinética de duas partículas quando elas colidem, ou a velocidade cinética de uma partícula que colide com o substrato. Caso essa velocidade cinética seja maior do que essa barreira energética, a partícula possui energia suficiente para aglomerar ou depositar no substrato. Colisões partícula-partícula são determinadas, são rastreadas usando um modelo determinístico, que é otimizado para a detecção de colisão entre partículas no mesmo processador ou em processadores diferentes, o que é bastante importante. A gente usa um método de Ghost Cells para detectar colisões em partículas em processadores diferentes. A colisão é resolvida usando um Hard Sphere Model e a aglomeração é resolvida usando um método de volume equivalente. O volume, a soma dos volumes das partículas originais é calculada e um novo tamanho é calculado baseado nesse volume, que é o tamanho do aglomerado. E as suas propriedades também são atualizadas de acordo com o modelo de Breuer e Al-Mohamed. Quanto a colisões partícula-parede, elas são também detectadas usando um modelo Hard Sphere, do professor Sommerfeld, que pode acontecer tanto o rebound quanto a deposição dessas partículas, onde elas não são mais rastreadas e a sua velocidade é zero, ou um modelo de suspensão pode ser ativado, de acordo com a magnitude das forças hidrodinâmicas que atuam na partícula, que são, no caso, o drag, slip, shear, lift e a força de capilaridade. Se essa força hidrodinâmica for maior do que a força adesiva de Van der Waals e o peso, a gente considera a ressuspensão dessa partícula. Isso pode ser bastante importante quando uma partícula se encontra próxima à interface e essa interface começa a retroceder. No caso, a interface pode ou não carregar a partícula de volta para dentro da gota, no caso. Depende dessa comparação entre a magnitude das forças. Por fim, um acoplamento, visando considerar um acoplamento de duas vias entre a fase discreta e a fase contínua, infelizmente, o método Particle Source Cell não é válido para as condições que a gente tem, geralmente, nessa abordagem, que são condições de tamanho de partícula para tamanho de célula próximas ou maiores do que 1. Então, uma extensão para o Particle Source Cell teve que ser implementada, baseada na distribuição dos termos-fonte. O trabalho de Evrard e do professor Van Wagen foi usado como base. A gente acaba distribuindo o termo-fonte de acordo com um filtro gaussiano para células vizinhas da partícula. E a influência das partículas no escoamento acaba gerando uma perturbação no campo de velocidade do fluido. E buscando buscando diminuir a influência dessa velocidade que perturba o escoamento, a gente acaba usando não mais a interpolação das velocidades das propriedades do fluido no centro de massa da partícula, mas sim
a gente interpola essas propriedades na superfície da partícula, que é um método proposto por Reichert, e acabam sendo gerados pontos equidistantes na superfície da partícula, e as propriedades do fluido são interpoladas nesses pontos. Entretanto, existem jeitos melhores de resolver esse problema da velocidade não perturbada, por exemplo, métodos que foram propostos pelo grupo do professor Van Wagen, mas infelizmente eles são bastante caros computacionalmente, porque envolve uma certa integração subgrid e é, é uma recomendação futura que isso seja implementada no framework. E com esse acoplamento de duas vias, aqui eu tenho um exemplo da influência das partículas na própria deformação da interface. Uma partícula mais leve acaba deformando menos a interface do que uma partícula mais pesada, apesar de que as duas acabam sendo carregadas pela interface quando ela recede. Rapidamente, eu quero mostrar só uma validação dessa abordagem, desse acoplamento de duas vias. Para alguns casos de sedimentação de partículas, foi feito um solver em OpenFOAM também, baseado no PimpleFOAM, que é um solver incompressível, mais essa parte do rastreamento lagrangiano para as partículas. E a gente rodou 4 casos diferentes, comparando aqui a velocidade terminal das partículas obtida na simulação com a velocidade terminal teórica dessas partículas para diferentes números de Reynolds. Dá para ver que tem uma diferença considerável. O método proposto por Evrard e outros métodos diferentes do grupo do professor Van Wagen acabam resolvendo esse problema, mas eles não foram implementados no framework atual. Começando agora com os estados de discussão, voltando para o processo de impacto, geralmente estudos que buscam identificar efeitos de condições operacionais na morfologia do impacto fazem isso utilizando câmeras de alta velocidade e shadowgrafia. A gente fez o mesmo. Esse trabalho está sendo desenvolvido em colaboração com o Instituto de Termodinâmica Aeroespacial da Universidade de Stuttgart. Nesse caso, são gravadas 2 vistas do processo de impacto, uma macroscópica, que é a vista do topo inclinada do processo, e outra microscópica, que é a vista da parte de baixo do impacto. Na vista macroscópica, a gente quer identificar a morfologia do impacto e também o fator de espalhamento, que é o spread factor, que é geralmente usado para validação de simulações com o VOF. E na vista inferior, a gente quer gravar partículas individuais e depois rastrear elas utilizando um algoritmo microPTV, aliado a uma técnica de desfocamento, que busca identificar, por exemplo, através do microPTV, nós conseguimos obter um perfil de velocidade x e y para esse plano, que é gravado, e através do desfoque, nós conseguimos obter a terceira componente, que é a altura, e dessa forma, um perfil de velocidade tridimensional para a partícula durante o processo de impacto pode ser obtido. E para o setup numérico, a gente acaba comparando diferentes condições de impacto para diferentes números de Weber. O líquido utilizado é a água, as partículas são de policarbonato com 10 micra de diâmetro. O ângulo de contato foi medido experimentalmente para um vidro de safira. E a barreira energética obtida, de acordo com os seguintes parâmetros, é usada também. No caso, no procedimento experimental, a gente injeta uma certa suspensão de partículas com uma fração volumétrica de sólidos que foi medida a priori, de 1%. Entretanto, é usado um sistema de 2 seringas, então acontece uma dissolução dessa concentração inicial e uma gota com uma concentração menor de partículas é obtida. E buscando levar em conta esse processo de dissolução, foram rodadas simulações com 2 concentrações diferentes no início do processo, e essas partículas são distribuídas homogeneamente dentro da gota nas simulações, mas nos experimentos nem sempre é isso que acontece. O número máximo de partículas que a gente tem nas simulações é cerca de 190 mil ou 200 mil, o que é bastante para essa abordagem, porque a gente usa um método determinístico para detectar a colisão entre partículas, e a gente quer influenciar a influência da fração volumétrica nas taxas de deposição e aglomeração das partículas.
Começando rapidamente com a validação da morfologia do impacto, comparando aqui os resultados numéricos e experimentais, dá para ver que a morfologia do impacto é bem representada pelas simulações. Infelizmente, não dá para ver muitas partículas aqui nos resultados numéricos. Dá para ver, mas principalmente a gente consegue enxergar os aglomerados, que são as partículas maiores, ou os clusters de partículas, e a gente busca medir numericamente qual, é, o quanto de aglomerados a gente obtém durante o processo de impacto nas simulações. O fator de espalhamento, que é o spread factor, como eu mencionei, é geralmente utilizado para validação das simulações. Ele tem uma concordância bem boa com os resultados experimentais, e a concentração de partículas parece não ter um efeito muito considerável nesse fator de espalhamento, apenas uma pequena diminuição no fator de espalhamento máximo aqui, mas é muito pequena, é quase insignificante. A vista microscópica também é mostrada aqui. Infelizmente, a concentração de partículas que foi considerada de 0,25% ainda é maior do que a que foi obtida experimentalmente. Futuramente, a gente vai acabar medindo, calculando o número total de partículas através dos resultados experimentais para injetar um número de partícula consistente na simulação. As partículas nos experimentos podem parecer maiores do que as na simulação por conta do efeito de desfoque, que é uma parte do método experimental também. Entretanto, dá para perceber que a maioria das partículas se move na direção radial em relação ao centro de impacto. Infelizmente, o centro de impacto não está no frame, mas vamos dizer que ele se localizaria mais ou menos aqui. As partículas se movem predominantemente na direção radial, e é possível observar que tanto nas simulações quanto nos experimentos existe uma formação de uma quantidade considerável de aglomerados, eu diria. E medindo agora as taxas de aglomeração e de deposição de partículas e a influência das condições de impacto e da concentração de partículas nessas taxas, é perceptível que, por exemplo, olhando esses dois plots, esses dois marcadores aqui abaixo, que são para condição de impacto, para condições de impacto diferentes, só que para a mesma concentração de partículas, é possível perceber que, aumentando a velocidade de impacto, a taxa de aglomeração também aumenta por conta de que colisões partícula a partícula com energia cinética suficientemente alta para vencer a barreira energética acontecem mais predominantemente. Entretanto, quando a gente aumenta a fração volumétrica de sólidos dentro da gotícula, olhando, por exemplo, aqui os marcadores vermelho e preto, o aumento é ainda maior para a mesma condição de impacto. E isso é esperado porque uma fração volumétrica maior de sólidos, com certeza, resulta em uma probabilidade de colisão partícula a partícula maior, quando comparado a uma concentração de sólidos menor. E como isso afeta o perfil de deposição de partículas no sólido, desculpa, a taxa de deposição de partículas no sólido, aumentando a concentração de partículas, olhando de novo para as linhas vermelha e preta, para a mesma condição de impacto, entretanto, para frações volumétricas de sólidos diferentes. Quando a gente olha para a fração de deposição de partículas baseada no número de total de partículas que são depositadas no substrato, ela não aumenta conforme a fração volumétrica de sólidos é aumentada, e o mesmo acontece para a condição de impacto com velocidade maior. Entretanto, a massa de sólidos aumenta, que são essas linhas tracejadas aqui, por conta de que aglomerados formados por mais do que uma partícula possuem uma massa maior comparada à partícula original, e isso também já é esperado, que a fração mássica de partículas depositadas no substrato aumente de acordo com a concentração de partículas, por exemplo, olhando nas linhas tracejadas vermelha e preta, e nas linhas tracejadas verde e azul também, a taxa de deposição de partículas também aumenta de acordo com a velocidade de impacto, para números de Weber maior aqui. É possível também obter o perfil de deposição de partículas, visto do topo. A gente está olhando, essas linhas são correspondentes ao contorno da gota para um tempo específico. Por exemplo, as linhas roxas acontecem no começo do espalhamento, e conforme o tempo aumenta, a gota vai espalhando mais, e essa three-phase contact line se move na direção radial. E as posições onde partículas depositam são também plotadas com a mesma cor em relação ao tempo. E é perceptível que no começo do impacto,
a maioria das partículas acaba depositando na zona central do impacto, próximo ao impact point, e conforme a gota vai se espalhando, elas acabam se depositando muito próximas à three-phase contact line. Por conta de que colisões partícula-parede com energia cinética alta acontecem nessa região conforme a gota vai espalhando. E essa... agora eu quero mostrar finalmente só o que acaba mudando quando a gente muda as condições de impacto com relação ao tamanho das partículas que depositam no substrato. E é perceptível novamente que, aumentando a fração volumétrica de 0,25% para 1%, acaba gerando uma distribuição de tamanhos mais variada para as partículas que depositam no substrato, e isso também acontece para uma condição de velocidade de impacto maior, onde as partículas também possuem uma distribuição de tamanhos mais variada com relação à partícula original, que tinha 10 micra, no caso. Tem partículas até 3 vezes maiores do que 10 micra em diâmetro, depositando na superfície. Entretanto, quando comparamos com os experimentos, a gente acabou notando que não eram muitas partículas que depositavam enquanto a gota estava espalhando, que simplesmente colidiam com a parede e já grudavam nela. E por conta disso, o modelo de ressuspensão foi proposto, que leva em conta, como eu mencionei anteriormente, a comparação entre as forças hidrodinâmicas e adesivas que atuam na partícula enquanto ela está depositada. E dá para perceber que, comparando o resultado anterior, que é baseado no modelo de barreira energética apenas, com um modelo baseado na barreira energética, levando em conta a ressuspensão, que o número total de partículas que depositam no substrato ao final da simulação é muito menor do que o número de partículas que depositam apenas considerando o modelo de barreira energética. E também a maioria das partículas que depositam no substrato acabam ressuspendendo por conta dessa força hidrodinâmica que atua nele, que atua nelas, no caso. Estudos posteriores ainda vão ser feitos, levando em conta esse modelo de suspensão, mas a gente está confiante de que os resultados vão ficar mais próximos aos resultados experimentais quando a ressuspensão é considerada, o que já é esperado também. E chegando nas conclusões, eu esqueci de traduzir, mas uma ferramenta CFD foi desenvolvida para analisar o processo de impacto, e ela foi desenvolvida em OpenFOAM, que é um código open source. A gente obteve uma boa comparação com resultados experimentais, levando em conta a morfologia do impacto, o fator de espalhamento e também o formato da gota enquanto ela espalha. Foi observado que aumentar a concentração de sólidos na gotícula acaba aumentando as taxas de aglomeração a taxa máxima de deposição, o que modifica o padrão de deposição de partículas no substrato, e também que considerar a ressuspensão de partículas muda completamente o perfil de deposição das partículas no substrato. E os próximos passos desse trabalho são realmente realizar as comparações usando a técnica de micro-PTV e de desfoque, que é a técnica experimental. A gente já tem os resultados numéricos para as mesmas condições, e é possível obter perfis de aceleração, de gradiente de velocidade radial, e perfis de velocidade radial para diferentes tempos e de acordo com a altura, o que vai ser diretamente comparado com os dados experimentais. O meu colega, que é da Universidade de Stuttgart, ele não pôde compartilhar a metodologia dele para que eu usasse ela na obtenção desses perfis de velocidade dos dados experimentais que foram medidos, porque ele ainda não, essa metodologia ainda não foi publicada, mas logo mais a gente vai poder usar essa metodologia, eu espero. E, por fim, quando essa metodologia for validada, como eu mencionei na introdução, ela pode ser utilizada para complementar simulações Euler-Lagrange, levando em conta esses diferentes perfis de deposição para tais condições de impacto, o que pode suplementar simulações de spray, por exemplo, que consideram misturas de partículas e líquidos, gotículas com suspensões de partículas, no caso, levando em conta uma grande gama de parâmetros operacionais e propriedades, tanto do substrato, quanto do líquido, quanto da fase particulada. E, por fim, só para mostrar um pouquinho a respeito da metodologia experimental, a gente grava a visão da parte de baixo, do espalhamento da gota, e de acordo com o sharpness
a intensidade do sharpness dessa partícula, a gente consegue identificar qual que é a altura dela com relação ao plano focal, o que pode ser utilizado para obter um perfil de velocidade 3D e comparar com as simulações. E os experimentos, infelizmente, não gravam toda a região do impacto, apenas a região próxima do ponto de impacto. E, se validadas, essas simulações também podem fornecer informações importantes a respeito do comportamento das partículas próximas à Three-Phase Contact Line, nessas regiões onde tem uma grande recirculação de partículas, uma grande probabilidade de colisão de partículas, etc. E essas são minhas referências. Eu quero agradecer novamente pela oportunidade e pela atenção de todos que estão presentes, e também agradecer ao DFG, que é o órgão fomentador da minha pesquisa, e aos meus colaboradores da Universidade de Stuttgart. E eu quero deixar essa foto do nosso grupo de pesquisa pequeno, com o professor Zammerfeld, nosso colega Georges, provavelmente conhecido de vocês, o Kaiser, da UFO, e eu aqui no canto. Muito obrigado pela atenção. Excelente, Richard. É, impressionante seus resultados. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para o Richard? Bom, Richard, você estava falando rapidinho aí sobre como o efeito do desfoque ele prejudica um pouco comparar simulações, né? Tem Sim. algum tratamento que vocês fazem para poder descontar esse efeito? Então, eu só menciono que a visualização qualitativa da parte de baixo do experimental comparada com a numérica pode ter uma discrepância porque as partículas que estão localizadas um pouco mais distantes do ponto focal podem parecer maiores, por conta de que essa intensidade, elas não são tão, digamos, nítidas quanto as partículas que estão localizadas próximas ao ponto focal da câmera, né? E Ok. pode parecer que elas são maiores realmente. Só que a gente tem mais aglomerados nos experimentos, e eu tenho uma explicação para isso aqui. Na simulação, a gente injeta uma distribuição de tamanho único para as partículas, todas as partículas têm 10 micra, mas nos experimentos acontece aglomeração de partículas desde que essa suspensão é preparada num becker. Então a gente coloca essa suspensão na seringa e partículas estão colidindo e aglomerando o tempo todo. Então, essa seria uma explicação. Eu espero que eu tenha respondido a tua pergunta, mas esse desfoque não é. Ele é necessário para a técnica experimental. Eu só menciono que uma comparação mais qualitativa pode parecer que seja mais diferente por conta do desfoque, mas esse desfoque é necessário para obter essa componente altura da posição da partícula, que por fim pode ser convertida em velocidade. Perfeito, entendi. Christopher, você quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade. Oi, Richard, tudo bom? Tudo bem? Não, tudo bem? Parabéns, Richard. Nossa, eu gostei demais. Gostei demais Obrigado. mesmo. Richard, eu tenho uma pergunta aqui sobre a velocidade artificial. Uhum. Eu, eu não entendi muito bem como que ele aparece, se com refinamento de malha a gente pode mitigar isso. É, Então, ela era acaba isso mesmo. ficando. ela- conforme mais. Vamos dizer, você está distribuindo o termo fonte. Se você não distribuir o termo fonte, quanto mais pequena a malha em relação ao tamanho da partícula, pior vai ser o resultado do particle source inicial. Ok. É, entretanto, mesmo você distribuindo esse termo fonte, a Uhum, partícula ainda vai estar acelerando o fluido. O que não deveria acontecer na realidade, porque uma partícula sólida, na realidade a gente tem uma partícula sólida. O fluido apenas interage na interface dela e não dentro dela. Só que em simulações point particle, a gente geralmente obtém as propriedades do fluido no centro de massa da partícula. E essa velocidade do fluido, que é acelerada por conta da influência da partícula no centro da partícula, agora não seria mais a mesma que a velocidade não perturbada pela partícula, que é a que a gente precisaria usar para calcular as forças de interação, como o arrasto, por exemplo. E o professor Van Warren propôs uma metodologia para obter essa velocidade não perturbada,
para alguns regimes de escoamento específicos, para uma partícula única, sem nenhuma influência de outra partícula ou nenhuma influência de parede. É um método mais simplificado que está sendo estendido atualmente. Tem alguns artigos que estendem esse método para escoamentos próximos à parede também, mas esse método é bastante caro. Mas, respondendo a tua pergunta, o refino de malha não vai ter muita influência, porque esse termo-fonte já é distribuído para células vizinhas, mas isso é um problema na abordagem atual, porque, como dá para ver nos resultados da velocidade terminal da partícula aqui comparado à teoria, por conta de a partícula acelerar o fluido dentro dela, por ser uma abordagem point particle, a gente não consegue reproduzir da forma mais precisa o arrasto que atua na partícula. Então, o fluido é acelerado, o que também aumenta a velocidade terminal da partícula, dessa forma. E tem jeitos de resolver esse problema. Só que eu acabei não implementando eles ainda, por conta de que eles são computacionalmente caros. E esse framework já é bem caro, ainda mais conforme o número de partículas aumenta. Entendi. Não, agora eu entendi melhor. Aí surgiu outra pergunta. Então, você acha que com IB, a metodologia IB resolveria isso? Porque aí contornaria, né? A gente teria modelaria praticamente a partícula como se fosse a fronteira imersa, né? E aí É, não. daí seria uma abordagem de partícula resolvida, no caso. Aham. O que eu acredito que limitaria bastante o número total de partículas que Ah, você sim, poderia simular. No caso, sim. nos resultados que eu mostrei, eu tenho perto de 200 mil partículas. E eu não tenho experiência com Immersed Boundary, e eu não sei o quão caro seria simular um caso desse. Ah, Porque sim. atualmente, na minha simulação, o VOF é caro, mas uma parte cara também é essa parte de comunicação entre processadores para lista de partículas, para buscar colisões entre processadores e distribuir o termo-fonte na fronteira de processadores, o que eu não mencionei, mas também é bastante importante, porque no OpenFOAM isso não é feito naturalmente, e para distribuir o termo-fonte para processadores diferentes, eu também acabo usando um método de comunicação em paralelo, o que é bastante importante. E meio que compete com o custo computacional do VOF. Porque eu uso malha adaptativa, e eu preciso atualizar essas listas cada vez que a minha malha é adaptada também. O que acontece a cerca de 25 passos de tempo. Então, acaba aumentando o custo computacional, mas eu não sei como isso se compararia com um método de fronteira imersa. Entendi, entendi. Nossa, muito obrigado, Richard. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para o Richard? Bom, Richard, eu acho que é isso. Muito obrigado por você ter apresentado, ter aceitado o nosso convite. Uhum. E é isso, pessoal. Até mais, até o próximo seminário. Obrigado pelo convite novamente. Até mais, Richard. Até mais.